Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para refletirmos sobre o 8º domingo do tempo comum. E a liturgia nos ensina hoje porque a humanidade vive numa grande depressão. A leitura já revela esta realidade quando o povo no cativeiro da Babilônia vive a situação de uma depressão, achando que Deus os abandonou por causa de seus pecados. Se Deus fosse nos abandonar por causa dos nossos pecados, Ele não teria vindo ao nosso encontro para nos salvar, já que Ele veio exatamente para isso, para perdoar os nossos pecados, nos lavar de todas as faltas. Na leitura também, na carta de São Paulo aos Coríntios, vemos essa mesma realidade, porque o povo que tinham sido evangelizado por alguns pregadores se apegaram a esses pregadores e na comunidade formaram partidos. Um é discípulo de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. Isso criou muita confusão na comunidade. Então, aqueles que são pregadores têm que entender que tudo aquilo que ele tem, a sua própria vida, os seus negócios, a sua família, tudo isso pertence a Deus. E nós somos apenas servos para servir a Deus e administradores das coisas de Deus. E o Evangelho, talvez aí está a maior causa da depressão humana, quando vai falar das preocupações exageradas que o ser humano vive diante das realidades difíceis que ele encontra na sua vida. Minha leitura mostra uma realidade que temos que ver a história para entendermos. Naquele tempo, entre o povo de Israel, o povo hebreu, quando uma mulher era repudiada pelo seu marido, ele não podia admiti-la novamente no lar. Quando um filho era expulso pelo pai, ele também não poderia ser novamente acolhido em casa. Então, o povo, diante dessa realidade, dizia: Javé nos abandonou. O Senhor, como uma mulher repudiada, não quer mais saber de nós. Nós, como um filho expulso de casa, não podemos mais retornar para casa, para a nossa pátria, para o convívio com Deus. É bonita, é maravilhosa a resposta que Deus dá para o povo depressivo, porque estão achando que Deus os abandonou. Ele vai dizer: pode a mulher esquecer o filho no seu seio? Mesmo que a mulher esquecer a criança em seu seio, eu jamais os abandonarei. Então, este é o primeiro motivo da depressão do povo de Israel e talvez da humanidade no dia de hoje, achando que Deus os abandonou. E na segunda leitura, esta realidade da depressão daqueles que se tornaram pregadores da palavra de Deus, porque Paulo coloca a realidade de que não somos nada mais do que servidores e administradores das coisas de Deus. Porque muitas pessoas querem serem patrão, querem mandar e se frustram quando percebem que são chamados não para serem patrão, não para estar sempre à frente de todos,
mas unicamente para servir. Então São Paulo vai dizer para nós, quem são os pregadores? O que devem fazer os pregadores? Os pregadores são aqueles que são chamados a viver a fidelidade na missão que Deus lhe confiou. E esta missão que Deus lhe confiou é anunciar o Evangelho sem deixar que ninguém se apegue a ele, porque podemos correr o perigo de fazer como o diabo fez, de tomar no coração do homem o lugar que pertence unicamente a Deus. Então, o que nós temos que colocar no coração da pessoa humana não é nossa pessoa, mas sim o Evangelho de salvação que aquela pessoa vai experimentar e viver, direcionando a sua vida para Cristo e, consequentemente, para a santidade. Mas eu quero me deter de maneira mais profunda no Evangelho de hoje, porque o Evangelho de hoje vem colocar para nós uma realidade que, infelizmente, o homem contemporâneo, homem de hoje, não entende, que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E muitas vezes nós deixamos que o dinheiro ocupe em nosso coração o lugar que pertence a Deus. Vejamos, nós encontramos em Deuteronômio um versículo que nos convida a amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Quando nós não vivemos esta realidade, nós corremos o grande risco de deixarmos que o dinheiro entre no nosso coração e nós comecemos a amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida. E diante dessa realidade, nós vamos criando ídolos dentro de nós. É o ídolo do sexo, é o ídolo da bebida, é o ídolo da comida, é o ídolo do partido político, é o ídolo do esporte, é o ídolo da cultura, da dança. Tudo isto é maravilhoso, mas quando nós deixarmos essas coisas que são boas tomarem conta do nosso coração, nós começamos a idolatrá-la. E quando nós idolatramos qualquer realidade e não deixamos Deus ser o centro da nossa vida, nós vamos entrando em depressão e nos tornando pessoa cada vez mais frustrada com a vida. Então Jesus deixa claro para nós que nós não podemos servir aos dois senhores. Por quê? Porque os dois senhores, Deus e o dinheiro, eles nos dão ordens completamente diferentes, ou completamente que não irá nos levar a vivermos uma vida segundo aquilo que Deus quer para nós, e por outro lado, viveremos uma vida completamente destruída se nós formos deixar que o Senhor dinheiro conduza a nossa vida. Porque muitas vezes nós vivemos aquela realidade de um treinador de futebol que tem dois jogadores, um no campo e outro na reserva, no banco de reservas. No momento que um está em melhor condição, ele troca e deixa outro no banco. Nós fazemos muitas vezes isso. Quando estamos bem, nós colocamos Deus no banco e colocamos o dinheiro para jogar como titular das nossas vidas. Quando nós estamos mal, nós colocamos Deus para jogar e colocamos o dinheiro no banco de reserva. Até mudar a situação, nós vamos assim mudando
constantemente esta realidade de vida que nos leva a uma frustração, um desequilíbrio que não nos ajuda a atingir o caminho da santidade e nem termos uma alma serena em Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a ordem do Senhor Deus é: ame os teus irmãos, perdoe os teus irmãos, viva o amor. Enquanto o outro é Deus com D minúsculo, que é o inimigo, ele vai dizer: olha, não liga para o teu irmão. Se alguém não tem dinheiro para remédio, o moribundo, deixa ele morrer. Isso não é problema seu. Quando vai vender o trigo, venda com um preço absurdo. E assim por diante, nós percebemos que são ordens contrárias, que não ajudará as pessoas a se encontrarem, pelo fato de que um quer o nosso bem e o outro nos leva à perdição. Pois, queridos irmãos e irmãs, nesse domingo nós temos que olhar para a realidade de mundo que nós vivemos e procurarmos buscar em Deus a grande alegria que nos conduzirá novamente a uma paz interior, porque sabemos a inquietude do coração do homem, que quando coloca a sua vida, coloca a sua realização nas coisas passageiras, o seu coração vive uma profunda inquietude, porque além do dinheiro, a liturgia vai nos exortar também a olharmos para a nossa preocupação exagerada. Então, a liturgia nos coloca que nessa preocupação exagerada com que haveremos de comer, com que haveremos de beber, com que haveremos de vestir, nós deixamos de viver a plena realização como pessoa humana, que é o que Deus quer para nós. Então ele apresenta para nós o exemplo das aves do céu, que não trabalham, do lírio do campo, que Deus faz nascer de maneira tão simples e com toda aquela beleza, com todo aquele esplendor. Então, já que Deus se preocupa tanto com coisas tão pequenas como o lírio do campo, como as aves dos céus, como Ele poderia deixar de se preocupar conosco, de estar sempre ao nosso lado nas dificuldades que nós enfrentamos? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos que entender que em todas as dificuldades, Deus estará sempre ao nosso lado. Não deixemos o nosso coração depressivo, achando que Deus nos abandonou e que Deus não olha para nós. Nem deixemos nosso coração depressivo querendo ter poder para poder viver a nossa vida não como servos, não como limitadores, mas como alguém que não precisa prestar conta para ninguém. Nós precisamos prestar conta, sim, para Deus. Até naquilo que vai dizer São Paulo: olha, eu não me importo que alguém me julgue ou até me elogie. Eu quero saber que o único que irá me julgar no dia é Deus. Então, eu vivo minha vida plenamente ao serviço do Evangelho, para que o justo juiz, o dia, me dê a coroa
daquilo que eu realizei, unicamente pensando no seu amor e também no seu julgamento quando findar a vida aqui na terra. E também a preocupação de voltarmos o nosso coração para as realidades difíceis que nós encontramos aqui na terra. Acreditemos, queridos irmãos e irmãs, que Deus, Ele provê tudo, e por mais que nós nos esforcemos, como vai dizer o Evangelho, nós não poderemos acrescentar um só côvado a mais nos dias das nossas vidas. Então creiamos que Deus está sempre conosco. Creiamos, precisamos ser muito mais servidores do que patrões. Creiamos que as preocupações exageradas não nos ajudarão a vencer as tribulações que possamos estar passando. Mas o Evangelho nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é viver sem preocupação nas dificuldades, porque podemos perguntar: padre, como podemos viver sem dificuldades, sem inquietações no mundo de hoje? Na verdade, não é viver sem preocupações, é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas virão no momento certo, para que o nosso coração, aquietado em Deus, possa experimentar profundamente essa presença amorosa de Deus em nossas vidas, que está sempre pronto a suprir as nossas necessidades com o seu amor e com a sua misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui encerrando essa reflexão. Deixo a minha bênção e que todos tenham um bom domingo com a graça de Deus, com a força que vem do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.